Senhores, este é o vídeo 93. Bom, no decorrer dos anos a gente estuda, pesquisa, fala de um determinado povo do espaço, outros daqui da Terra, etc, etc. Mas, às vezes, as coisas não estão certas, não estão muito corretas. Como, por exemplo, dos draconianos. Eu não vou nomear o nome para não dar problema, mas o rapaz que trabalhou nas bases secretas e que foi a Marte, ele foi à Lua, e ele falou que teve contato com um draconiano, e aí, aqui na Terra, quando ele voltou, né? Aí fizeram o desenho, né? O retrato falado do draconiano. Era um ser de 4 metros, azul, e a cara assim meio estranha. Era uma cara assim que mete um pouco assim de receio, né? E eu até achei parecido o formato assim do rosto com os dragões. E eles são chamados dragões por alguns. Bom, então agora nós estamos numa época em que está vindo seres de outras galáxias, seres de outras dimensões, lá na casa da plataforma, e vem revelar estes assuntos, né? Vem trazer informações mais verdadeiras, né? Ou verdadeiras. E o principal médium de lá também foi levado a parte das trevas, onde estão esses seres, e narrou o que ele viu, né? Também. Bom, então é o seguinte, eu fiz aqui umas anotações, vou ter que olhar para não errar aí, para dar informações, e eu creio que estas é que são as verdadeiras informações sobre os draconianos, né? Então, vamos começar por aqui pelo núcleo da Terra, né? O planeta Terra tem um núcleo. E na borda desse núcleo, não, eu vou desenhar que é legal. Aqui é a Terra. Tem um núcleo, vamos dizer que o núcleo seja aqui. Ao redor do núcleo da Terra, mas numa distância relativamente grande, né? Do núcleo até aqui, né? Isso aqui é chamado de borda do núcleo. A borda do núcleo. Não é a beirada, bem a beirada, né? Mas que não é no núcleo, né? Aqui tem algo que ainda não foi revelado. Aqui a energia é mais densa do que aqui. Mas de qualquer maneira ela é muito densa aqui. E é aqui que é denominado o abismo, onde seres com afinidade com estes seres aqui, que falecem, né, são puxados para cá, né? Aqui, nessa borda, núcleo, se encontrava, hein? Não se encontra mais, os 7 draconianos, ou 7 dragões, como chamam. Eles estavam aqui, primeiro, segundo, terceiro, 7. E eles eram os chefes, mas tinha o dragão número 1, que era o principal. E uma também que ficou, que era a 7ª, que era a Lilith, né? Ainda ficou, já foi levada. Não tem mais draconianos aqui na Terra. Então, o primeiro draconiano e a última, a 7ª draconiana feminina, mulher,
eram os mais poderosos. Então, aqui é muito denso, como eu já falei, mas o núcleo é muito mais denso. E há um mistério ali, há alguma coisa ali, não sei se nos será revelado. Bom, eles realmente invadem planetas, né? Querem dominar, etc. Bom, mas vou seguir aqui as minhas anotações. Preste atenção agora, hein? Esses draconianos foram aprisionados na borda do núcleo. Eles não vieram por si próprios, eles foram aprisionados. E ali fizeram seu mundo, né? Fizeram as suas bases. Aprisionados na borda do núcleo, no abismo, para não atrapalhar o trabalho de Jesus Cristo quando esteve aqui há mais de 2000 anos. Portanto, os draconianos foram primeiro aprisionados na borda do núcleo, no abismo, para depois o Jesus Cristo vir já mais tranquilo. Mas mesmo assim, fizeram o que fizeram com ele, né? Porque os draconianos estavam lá no abismo, mas eles já tinham ensinado outros antes de irem para o abismo, né? Os futuros magos negros e as pessoas que estavam na superfície, né? E, bom, com o decorrer vocês acho que vão entendendo aí como dizer, mas como é que pode eles lá na prisão? Mas eles têm seus laboratórios lá, eles têm tudo, eles têm muito poder, né? Então, os draconianos já estavam aqui, né? Antes da vinda de Jesus Cristo, mas muito tempo. E não há espaço físico nem nas colônias. Não há espaço físico, ou seja, é etéreo. Antes de serem aprisionados, ofereceram a reencarnação para eles. Lógico que eles não viriam com aqueles poderes que eles tinham, né, também, né? Mas eles se recusaram a reencarnar em corpos humanos, porque fisicamente e mentalmente somos muito atrasados perante eles. E somos mesmo. Não é que eles achem que são, mas nós somos ainda muito evoluídos também. Nós somos crianças ainda espirituais. Então, para eles, né, sim, mas para eles somos atrasados, primitivos, pois que eles têm uma capacidade de conhecimento milenar de milhares e milhares de anos, além da nossa imaginação. Veja bem, os seres de luz dizem também que nós somos muito ainda, estamos muito primitivos, somos muito crianças espirituais, mas eles nos respeitam e nos ajudam. Já os draconianos, não, eles nos rejeitam, né? Acham que nós somos um lixo, né? Bom, por que que os draconianos estavam aqui na Terra, vieram aqui? Existiu um planeta entre Júpiter e Marte, né? Ele ficava ali, aqui.
galáxia. Ih. Terra, vamos dizer que Júpiter e Marte estivessem aqui, pronto. Eu não vou agora estar procurando nada para ver a posição certa, isso é só para ilustrar. Aqui, entre Júpiter e Marte, existia um outro planeta, chamado, eu entendi isso aqui, tá? Erg. Ou Erge, pode ser Erg ou Erge. Que esse planeta aqui, ele pode ter outra denominação por outros espíritos que vêm de outros lugares por causa da língua deles lá, né? E aqui na própria Terra, quando a gente lê algo sobre um tal planeta que falam, que explodiu, e pode ter, não sei se esse seria... Não, esse não é nós temos a Superterra, que era outro, também foi explodido pelos reptilianos. Esse é um, não é esse é outro. Esse é outro planeta, o Erge, entre o Júpiter e Marte. Bom, então, esse planeta, ele tinha 2 continentes. Um era habitado por sacerdotes. O outro era habitado por espectros. São seres horríveis, seres de um aspecto tenebroso, talvez semelhante àqueles seres daquele filme O Senhor dos Anéis, né? Que lutavam, uma coisa assim. Tanto que estes seres são confundidos com draconianos, porque não dão essa informação, como a gente vê aí em sites que... E eu já dei essa informação, pensando que estava dando a informação certa, né? Então, que os draconianos têm a elite e os outros que são os guerreiros, que têm aquela cara horrorosa, que são fortes, feitos uns monstros, e que tem aquelas caras horríveis, tem até chifre, uns têm asa, outros não têm asa. E aqui nem fala nada disso. Então, as pessoas acho que começam a misturar, né? Misturar uma coisa com a outra, fazem uma confusão, ou proposital, ou é por não saber, ou por interpretação. Então, não é nada disso, tá? Então, esses espectros iriam ser os futuros magos negros. Bom, então, os draconianos foram até lá porque eles são invasores de planetas, principalmente planetas primitivos, porque eles adoram, né, ter o poder, e eles passam a mandar em cima daquele pessoal, daqueles seres primitivos, né? Como os habitantes desse planeta, o Erge, quase que é o Erge, da UERJ, não concordaram lá com o que eles queriam fazer no planeta, ou queriam mandar, ou queriam ser os senhores de lá, qualquer coisa assim, né? A gente não sabe bem, ou não deram essa informação. Então, os draconianos não concordou, os draconianos explodiram o planeta Erg. Eles fazem isso sempre, eles e os reptilianos. Quando a coisa não agrada, quando eles já se cansaram também dos seres dali, daquela vida deles, ou não conseguem aquilo que eles querem totalmente, eles explodem e matam todo mundo. Aí todo mundo desencarnou. Eles então vieram para a Terra, porque a Terra, naquela época, né, também era primitiva. Então, eles vieram para cá.
já se preparando, porque eles, com o conhecimento deles, com o poder deles, eles sabiam que os desencarnados, os que faleceram lá com essa explosão, né, viriam para cá. Então ficou o seguinte: os seres que tinham sintonia com o mal, sintonia com os draconianos, com o mal, gostam de lutar, são prepotentes, gostam também do poder, gostam de fazer experiências drásticas, né? Então eles foram atraídos aqui, para a Terra. Todos esses espectros, e mesmo nos sacerdotes podia ter alguém que simpatizasse mais com as ideias dos draconianos. Então, esse pessoal todo veio tudo para cá, reencarnar. E os dracos já estavam aqui, os esperando, hein? E isso foi mais ou menos há 500 mil anos atrás. E os seres que vibravam na luz, os bons, foram levados para Vênus. O planeta Vênus é um planeta muito evoluído. Então eles foram para lá, de amor, né? De amor incondicional pela humanidade. Então, os sacerdotes desencarnados que se sentiram atraídos também por essas maneiras de ser ou de fazer dos draconianos, vieram para a Terra. E esses foram os magos negros, né? Viraram os magos negros. Mas não só eles vieram para cá. Muitos outros espectros e seres da não-luz vieram também para a Terra, porque a Terra é uma prisão, esta dimensão é uma prisão e uma escola para aprender. Todos eles tinham a mesma frequência e vieram todos para cá. Vieram de outros planetas, tá? O Criador não obriga ninguém a evoluir. Ele dá as dicas para a gente. Ele mostra o caminho. Olha, se você seguir, tiver amor incondicional, se você não for orgulhoso, vaidoso, prepotente, se você não fizer fofoca, se você se conformar com o que você tem, com como você é, se você desenvolver, então, esse amor incondicional, se você ajudar as pessoas, você irá para um lugar melhor. É que muitos erroneamente dizem que vai para Deus. Não é para Deus, ele vai seguir a evolução. Ele pode vir a ser como um Deus futuramente. Mas só o amor, né? Então tem as consequências naturais. Os que escolhem a não-luz vai ter as suas consequências. E agora está mostrando quais são as consequências, o que eles passam, o que esses seres negativos são atraídos lá para o abismo, o que os draconianos fazem, o que os magos negros fazem. Uma coisa que os seres de luz dizem: não nos idolatrem. Não nos chamem de deuses. Nós somos como vocês e fomos como vocês. Simplesmente nós evoluímos. Não adorem anjos, arcanjos, que vocês denominam de anjos e arcanjos, né? Nem Jesus, não idolatrem Jesus, nem o próprio Criador. Tá? Eles pedem isso. Todos esses que... E eles dizem o seguinte, os seres de luz dizem: não julguem esses seres que estão no abismo, ou no inferno, ou no umbral.
E talvez no núcleo, né? Porque ali, o núcleo tem alguma coisa ali. Talvez o núcleo, eu estou aqui pensando, ou está vindo uma resposta, não sei. Eu estou aqui pensando que quem cair no núcleo é capaz de ser destruído mesmo, o espírito desaparece de vez. Eu tenho a impressão, hein? Eu não tô, eles não revelaram isso, não. Eu estou tendo essa coisa na mente. Não sei se algum ser que me acompanha e tá colocando. Não sei. Mas é possível, porque é muito mais denso. É muito mais. Se um ser vai para lá, se um ser se transforma em ovoide, né? Vai lá para o abismo, e outros vão lá para o abismo e acabam se transformando em ovoide. Ali é capaz de destruir o ovoide se cair lá, né? Então, a gente não deve julgar esses seres que estão lá, porque todos nós nascemos ignorantes e com o tempo podemos evoluir espiritualmente. Portanto, os draconianos terão sempre a oportunidade de evoluir, porque inteligentíssimos eles são, muito mais do que nós, né? Muito mais do que seres que são da luz, mas que ainda não alcançaram um poder mental e de sabedoria muito grande, porque os draconianos têm isso, porque eles são milenares. Então a gente não deve julgar, porque nós fomos assim, nós fomos uns inúteis no início, vamos dizer, e nós aprendemos. Viemos aprendendo após várias e várias e várias reencarnações, né? E os draconianos, eles também ajudaram muito na evolução. Apesar de fazer o que eles fazem, serem tão negativos, eles ajudaram. Sabe quem fez? Fiquei surpresa ao saber que foi draconiano, o primeiro draconiano, o draconiano número 1, que fez o Aeróbulos. Deixa eu escrever aqui que eu escrevi errado. Para quem ainda não sabe, o Aeróbulos é um tipo ônibusinho pequeno, que não tem gasolina, não tem nada, é de forma plasmática, e ele vai no ar assim. Então, ele atravessa o solo. Ele atravessa o solo para vir para cá ou para entrar lá nos infernos, próximo dos infernos, que aí eles saem, os espíritos saem do ônibusinho, né? E vão lá entrar onde for permitido lá, tá? Então eles dizem, ó, os draconianos são super inteligentes, tem arquivos dentro deles de milhares de anos. Arquivos quer dizer, a mente deles, o espírito deles, tem tudo lá que eles aprendem, né? E desenvolvem a inteligência, né? Eles desenvolveram tecnologia avançada, além da nossa imaginação. Mas, espiritualmente, não querem saber. Então, muitas coisas que a gente tem, essa aparelhagem que é desenvolvida aí, muita coisa foram eles. Todos esses draconianos, eles são extraterrestres, hein, gente? Todos esses draconianos, chefes de legiões, né? Eles só trabalham e estudam, estudam e trabalham. Os da luz, os que estão aqui encarnados, gostam, né, de se divertir um pouco, ou gostam de conhecer um lugar lindo, muito arborizado, sempre gostam de ir aqui encarnados, gostam de ver um vídeo, gostam de ir um cinema, gostam de jantar fora, e eles não, estão ali sempre, sempre. Entre aspas, né? Eu vou falar uma coisa, entre fanáticos para estudar e para trabalhar,
Eles não param. Eles não se divertem. Então, como eu já disse, não tem nenhum. Eles foram resgatados nessa casa espiritualista, a casa plataforma de oração. Então, como é que foi isso? Lá tem vários médios, alguns já preparados para os receber, porque eles são muito poderosos e poderiam acabar com o médio ali, mas não, são preparados e Jesus Cristo está ali em espírito, né? Trabalhando ali, no momento em que levaram esses draconianos para serem resgatados. Então, colocam lá no médio e depois os levam. É como faz centros espírita, um centro espírita que eu trabalhei, era assim. Vamos tirar os obsessores. Aí, os mauzinhos estavam fazendo mal às pessoas, aí incorporava lá no médio. Só que ali falavam só Pai Nosso e Ave Maria, que eu achava aquilo meio estranho, porque eu acho que deveria ter conversar, né, com eles, para ver se eles voltavam para a luz. Não. Aí eu não aceitava Pai Nosso e Ave Maria, então pronto. Era levado preso, os seres que trabalhavam espiritualmente ali, que eu não via, né? Mas levavam. A gente sabia que levavam porque o médium ficava assim, já ficava perfeito como ele é. Tem médios que ficavam deitados sobre a mesa assim, ó, deitados, porque a energia é tão ruim, desses espíritos que o médium, né, também ficava meio ruim. Parecia. Eu só recebi uma vez, me liguei, depois não quis mais, parecia que eu estava morrendo. Nunca mais. Deus me livre. Sensação horrorosa. Por que que eles não podiam fazer mal ao médium? Porque o Jesus Cristo chega perto desses draconianos, depois deles xingarem, vocês são isso, são aquilo, eu odeio vocês, né? Seus infelizes, seus inúteis, eles falam um monte de coisa. Aí o Jesus Cristo vai lá com aquela luz poderosa que ele tem, a evolução que ele tem do amor incondicional, ele vai e coloca a mão em cima do médium, mas está colocando a mão no draconiano, que está dentro, né? Está incorporado no médium. O espírito do médium sai, né? Fica ali, sai, o verdadeiro corpo do médium sai e entra o espírito draconiano. E ele coloca as mãos, paralisa o draconiano, aí leva através do magnetismo, leva lá para a nave que vai transportar é uma nave, né, gente? É nave. Ele não vai voando no espaço, ele vai entrar numa nave, magneticamente é puxado e depois vai lá para a prisão. Bom, futuramente esses draconianos terão a oportunidade de reencarnar. Vai ser avaliado o que eles fizeram de bom para a humanidade, ou seja, eles contribuíram, né? Também alguma coisa que eles fizeram de bom. Eles são assim, mas ao mesmo tempo eles fazem coisas para o progresso, para a evolução. Eles fazem, interessante, né? Aí vai ser avaliado. Aí dependendo, se ele foi muito ruim, se não fez nada, ele pode ir para um corpo primitivo, né? De símil ou um outro, né? Porto animal, sei lá. E os outros irão reencarnar em planetas primitivos, mas que já possa ser um planeta primitivo que tenha um corpo melhor. Tá?
Lá nesse abismo, o tempo não é como aqui. É muito lento, devagar, devagar, devagar. Tá? Ficaram ali milhares de anos. Mas os draconianos, ou os dragões, como eles chamam, eles foram degradados de um planeta. Pode ser até que o planeta de origem deles, que os seres lá até sejam bons, porque pela aparência, que o draconiano, como eu falei no início do vídeo, não é assim como esse cara que trabalhou nas bases secretas são. Se eles são assim, então é porque foi porque regrediram, porque a verdadeiro corpo dos draconianos, vocês vão ficar surpresos, como eu fiquei. Daqui a pouco eu falo. Então nós somos uma coisa para eles, nós não somos nada para eles. Eles têm uma força mental muito grande, psíquica muito grande. São astutos, sagazes, enganam as pessoas, prometem isso, prometem aquilo, mas só para conseguir que a pessoa faça aquilo que eles querem, né? Eles se intrometem em nossos pensamentos. E tem uma outra coisa impressionante. Eles podem fazer com que a pessoa tenha raiva, com que a pessoa tenha ódio, com que a pessoa mate alguém, né? Como ela brigue com alguém, etc, etc. Vou ficar aqui dizendo, etc, etc, etc. Bom, esse dragão número 1, vou espirrar. Esse dragão número 1, ele tinha sua sabedoria muito mais ampliada do que os outros dragões. Portanto, o que ele sabia fazer, os outros não sabiam os segredos. Porque ele tinha lá o laboratório dele, a base dele separada dos outros, né? Tinha suas salas lá que ninguém podia entrar, alguma coisa. Então, quero ver onde é que eu escrevi. Eu sei o que eu vou dizer, mas não estou encontrando o que eu escrevi. Eu vou até, acho que eu nem escrevi. 800 corpos. Para eu lembrar aqui. Quando eu passei a limpo aqui, eu esqueci. Ou não, peraí. Não, é que a folha é muito fina do caderno e ficou colada, eu fiquei assim, ué, cadê o negócio? A folha é muito fininha. Ai, gente, foi ficar resfriada novamente. Todo mês eu fico resfriada, eu desconfio que foi daquela vacina. Todo mês eu fico resfriada. Eles também conseguem, tá aqui, ó, fazer com que a pessoa se apaixone por alguém que eles querem, por uma questão por algum motivo, vamos dizer que eles querem que isso aconteça, certo? Eles dominam os políticos,
os religiosos, os artistas, etc. Então a gente começa a dizer, é tudo reptiliano, é tudo... Não, são eles que dominam. Eles dominam essa gente. E se alguns políticos são reptilianos encarnados, melhor ainda para eles dominarem, porque eles obedecem sempre aos draconianos, esses reptilianos. Os draconianos são muito maus mesmo, odeiam o planeta Terra e os humanos. Porque como eles foram aprisionados, esse ódio aumentou, essa raiva contra os humanos aumentou. Esse tal Satanás que fala, ele é um espírito, deve ser o draconiano que chamam de Satanás, né? Deve ser. Então eles não aceitaram reencarnar em corpos humanos, porque achavam que o corpo humano é muito inferior ao deles, e a nossa mente é inferior à deles, né? O cérebro, nosso cérebro, eles não iam querer, porque eles são têm um conhecimento muito grande, então eles se recusaram, aí foram aprisionados lá, né? Porque eles se sentem humilhados se forem reencarnados em corpos humanos, mas não adiantou, porque agora eles foram lá para as prisões e vão fazer deles, vai ser avaliado, como eu disse, e vão fazer o corpo que eles merecem. Não adiantou nada. Bom, quando se fica muito tempo para reencarnar, isso acontece, isso é da natureza. Ou foi assim que o Pai e Mãe Criador Primordial determinou. Nós temos sempre que estar reencarnando. Pode não precisar numa terceira dimensão, mas aí iremos com um corpo diferente, um corpo sutil. Até chegar à evolução de totalmente ser um ser luz, que você não vai precisar mais reencarnar. Mas bota milhares e milhares de anos disso, né? Milhares e milhares de anos. Bom, agora eu não vou esperar melhorar aqui para fazer o vídeo, né? Vou até o fim. Desculpe, né? Mas... Então, quando fica muito tempo sem desencarnar, o que é que acontece? A força do núcleo da Terra, aí já é o núcleo, tá? Núcleo. A força do núcleo da Terra ele puxa o ser que está na hora de reencarnar e não quer, ele puxa para o útero materno. Lógico que a pessoa precisa ter contato com um ser masculino, né? Para ter a reencarnação de alguém que nem era da família de uma vida anterior. É alguém que está precisando reencarnar. Então a pessoa é obrigada a reencarnar. Mas os draconianos, têm conhecimento como fazer para não reencarnar. Não reencarnar e não virar ovoide. Porque quando a pessoa faz força, não quer reencarnar, e não quer, ela está sendo que já não quer, perde
o perispírito, o duplo etérico, perispírito, e passa a ser um espírito ovoide, consciente. Ele pode estar com a consciência toda, mas só com a parte da consciência, depende. Cada caso é um caso. E os draconianos, eles lutam com as suas mentes, e eles fazem isso porque eles são seres disciplinados e têm um poder mental poderoso, né? E tem muito conhecimento através desses milhares de anos. Mas mesmo assim, alguns chegaram a virar espíritos ovoides. Perderam o corpo astral. Quando se menciona a segunda morte em alguns livros, fala, principalmente no esoterismo, né, fala a segunda morte, mas eles não especificam. A segunda morte é a perda do corpo astral, é quando o espírito se autotransforma, né? Se autotransforma num espírito ovoide, ok? Mas tem uma outra forma de virar ovoide. Pode ser pelos draconianos, que fazem isso num espírito, ou os magos negros, que fazem isso. Eles fazem isso quando querem fazer algo nesse ser, né? Preparar a maneira deles lá. Bom, o draconiano número 1, como ele era super inteligente, ele, para evitar, não sei se ele chegou a ser ovoide, eu acho que não, mas se ele chegou a ser ovoide, o poder dele mental continuava ali, né? Porque isso aí não foi dito se ele virou ovoide. Ele não, alguns viraram, né? Alguns viraram. Então, o draconiano número 1, por ser o mais poderoso, mais inteligente desses 7 draconianos, criou um pseudo-corpo feito do duplo etérico dos seres humanos. Então, ele escolheu lá alguns seres humanos e o espírito dele, do draconiano, conseguiu, né, pegar e, lógico, se tirou o duplo etérico, ele retirou, roubou, né? Ele roubou. Lógico que esses seres humanos faleceram e viraram ovoides. Morreram. O duplo etérico, quando... Mosquito, né? Mosquito, eu acho. Mosca, mosquito. Quando o duplo etérico, quando a pessoa morre, morre normal, né? Ficou doente, faleceu, foi atropelado, faleceu, não estamos falando agora dos espíritos, estamos falando de a pessoa física, encarnada, pessoa. Você morreu, eu morri. Bom, aí o duplo etérico demora 40 dias para se desfazer. Ele se desfaz lentamente, 40 dias, pá, aí ele se desfaz, 40 dias. Agora, voltando ao draconiano número 1, primeiro, número 1, o que ganha a medalha, número 1. Somente ele tem essa capacidade de criar, esse poder de criar corpos artificiais com o duplo etérico que ele roubou de seres encarnados. Somente ele sabe essa tecnologia. Os outros colegas não sabem.
ele, quer dizer, os próprios draconianos, eles têm receio entre eles. Ao mesmo tempo, todos eles almejam poder como esse do número 1 tem. Então, eles são capazes até de se eliminar, né? Uns aos outros. Os reptilianos também gostam de poder e eles são capazes de... que matar mesmo é o espírito, você já sabe como é que acontece com o espírito, então... Mas eles são capazes de, lá mesmo, assim, encarnados ou no outro planeta, são capazes de matar o outro. E eles comem seres... Eles não falaram nada que os draconianos comem seres, mas os reptilianos comem seres vivos, né? Bom, agora vocês vão ficar surpresos como eu fiquei. Qual é a aparência verdadeira dos draconianos? Eles são altos, 2 metros, né? 2 metros e pouco, 3 metros. Aí todo mundo está pensando, eles são maus, então eles são feios. Eles são como aquele cara disse que eles eram. Que negócio, uns têm asa, outros não têm asa. Eu cheguei a colocar esse vídeo, né? Porque foi as informações que eu tive, né? Pesquisa. Então se prepare aí. Estão preparados? Os draconianos são lindos, mais lindos que os denominados anjos, arcanjos, que já são tão belos. Eles são muito mais belos do que eles. São altos, os corpos deles são delineados, lindos. Os rostos deles são angelicais. Cabelos longos, olhos claros. Os corpos são muito mais evoluídos que os humanos. As inteligências deles são superdotadas. Conseguem viver milhares e milhares e milhares de anos. Assim são os draconianos. O draconiano número 2 tentou afrontar o número 1, mas ele não conhecia o número 1. Não sabia o poder do número 1. Não conseguiu, né? Porque, assim, como é que eles explicaram? O 7 conhece o 6, mas o 6 não conhece o 7 conhece o 5, o 4. Um negócio assim, eu não anotei também, achei que não interessa muito. Então, esse número 2 não sabia o poder, então queria afrontar, porque ele queria ficar no lugar do número 1, comandar ali, né, no abismo. Eles são invejosos, eles têm inveja do poder uns dos outros. A intenção sempre deles é atrasar a humanidade. E queriam explodir o planeta Terra, que não conseguiram, né? Por isso que esse incentivo para ter guerra nuclear, porque a guerra, eu já expliquei em outros vídeos, porque é quando há essas bombas, aí aqui a rede magnética, ela vai ficar perfurada, vai ficar um rombo ali onde foi jogada. A Terra tem mais de uma rede, né? Tem essa, mas tem outras, tá? Porque, uma vez explodindo o planeta Terra, a rede de proteção do planeta vai embora, né? Explodiu, acabou. E eles, então, teriam passagem para outros mundos, pois eles estão aqui presos. Teriam passagem para outros mundos. Porque
foi colocado aqui ao redor da Terra uma rede, um outro tipo de rede de contenção, né? Para que eles não pudessem sair daqui, nem eles, nem os reptilianos, nem a igreja, não pudessem sair daqui. O primeiro draconiano, quando o pessoal foi lá para a Lua, ele tentou, se acoplando num astronauta, tentou sair da Terra. Só que o foguete saiu da Terra, foi, e ele ficou preso do lado de dentro da rede, do lado na Terra. Ele ficou preso, ele não conseguiu sair. E aí vocês, para quem não acredita, dizem assim, como é que é possível? Então a nave vai, coisa. Bom, isso existe. Eu, quando comecei a desenvolver a mediunidade, disseram, você é médium, só tem que desenvolver. Então eu fui até num centro que não era assim, cristão, não tínhamos estudo. Ele recebia tudo. As entidades boas, outras meias ruins, recebia tudo. Diziam que era centro cruzado. Eu já estava lá há tanto tempo, quem estava desenvolvendo os médios que davam passes, porque as pessoas ficavam sentadas numa cadeira e tinha a mesa. E a dirigente, que seria a última reencarnação dela, porque ela já estava muito evoluída, e veio, casou com o mesmo marido na encarnação passada, interessante. E a gente ficava atrás das pessoas, mas eu ficava atrás, mas eu não podia fazer nada, eu não podia dar passe. Então eu ficava ali esperando. O desenvolvimento era assim, esperando, porque naturalmente os guias ali que baixavam estavam me preparando. Mas eu comecei assim. Aí eu estava lendo um livro sobre passes, e autopasses. Eu assim, sabe uma coisa? Eu vou experimentar aqui se eu já estou recebendo, porque eu já estou há tanto tempo lá, então eu colocava as mãos assim, porque a gente geralmente coloca a mão assim, para receber. E aí a minha mão começou a fazer isso. Eu abaixei e disse, Aí eu fiz de novo. Aí eu disse, então eu já posso trabalhar como médium. Bom, porque eu me neguei a incorporar, eu não incorporava. Bom, aí fui lá no dia para continuar o desenvolvimento mediúnico. Aí eu coloquei minhas mãos assim atrás da pessoa que estava sentada. Estava assim atrás, a pessoa está sentada um pouquinho à frente. E aí eu coloquei a minha mão mais adiante para dar no chakra, né, coronário aqui, atrás na pessoa. Quando eu fiz isso, a minha mão não passava. A minha mão não passava, eu fazia assim. Eu fiquei chocada com aquela coisa. Aí eu olhei para um lado e para o outro para ver se alguém tinha visto isso, né? Mas os médicos estavam lá concentrados dando... Nesse primeiro centro que eu trabalhei, ficavam mesmo concentrados dando passe, hein? Não é num outro que eu trabalhei que... Nossa! Eles ficavam mesmo. Tentei segunda vez. Não. É como se tivesse uma coisa invisível e assim. Não passava a mão. Então, é o que aconteceu com ele. Aí eu fiquei na minha, né? Continuando indo, até que um dia a dirigente do centro disse, você dê um passo nessa pessoa que está aí à sua frente. Aí comecei a dar os passos. E eu fiquei sem jeito depois, porque eu digo assim, meu Deus, os que estão aqui me desenvolvendo, o que é que eles devem, quer dizer, orgulhosa, vaidosa, orgulhosa, né? Já pensou que podia dar passe? Não, tem que ter autorização deles. E eu fui. E eu fiz isso. Deixa eu ver mais aqui. Bom, a gente vê aquela imagem com duas cobras assim, olhando uma para a outra, né?
Isso aí vem lá dos draconianos. Eu pensei que era dos reptilianos. Vem lá, é coisa lá dos draconianos. Porque ele não. Ele falou alguma coisa, lá o que estava narrando isso, mas não sei, ficou assim meio. Não entendi muito bem. Mas eu sei que essas cobras assim, que tá olhando uma para a outra, tem a ver com eles. Naturalmente, eles também, eles sabem sobre medicina também, né? E aí talvez por isso ficou esse símbolo na medicina, né? Da cobra, que eu acho isso horrível. Bom, o dragão ficou lá, né? Fez a sua base, tá? Os outros também, separado, e ele fez a sua própria base lá, né? Porque ele não queria revelar os segredos para os outros. Porque já sabia que podia perder o poder dele que ele tinha ali. Então, esse dragão número 1 criou 700 corpos artificiais. E a aparência desses corpos, vocês podem até considerar, fez um clone, né? Por quê? A aparência desses clones tinha a fisionomia de certos, por exemplo, de algum presidente de um país, de um artista, de um político, das pessoas em que eles iriam futuramente trabalhar com isso. Então, que hoje se faz aqui na Terra clones com cara de alguém, né? Isso aí faz mesmo. Então, ele bolou. Então, essa coisa do clone de fazer veio dos draconianos, dessa ciência, né? Colocando a aparência humana de pessoas bem conhecidas, políticos, artistas, religiosos. Por exemplo, fazer um corpo artificial com a cara de um papa, por exemplo. Um desses, ele só falou um porque ele não ia dizer, ele fez 700 corpos de fulano, Beltrano, 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 Beltrano. Não, ele deu só um, que foi o Abraham Lincoln. Ele fez um corpo com a fisionomia e o corpo do Abraham Lincoln. E os presidentes ou os religiosos, eles sempre têm pessoas que os adoram, né? Então tem muito político que gosta. Então tinha um político que gostava muito do Abraham Lincoln e era a favor das coisas que ele fazia, etc, etc. Então o que é que esse draconiano número 1 fez? Então o draconiano não mandava, né, porque não faz mais nada, já foi retirado. Mandava um espectro, são seres horrorosos, que dá até repugnância olhar. Ele manda um espectro de madrugada, né, quando o cara está dormindo, para ir lá, para pegar, desdobrar o verdadeiro corpo e levar lá para a base dele, lá para os laboratórios, tá? Ele vai lá no quarto, desdobra e volta com ele, entrega ao draconiano número 1. E como é que esses espectros, eles têm muito poder. Ele, para fazer isso, ele aplica um passe na pessoa, tá? Aí leva passe magnético nesse político. O dragão, esse dragão número 1, ele próprio desdobra
o corpo dele e entra no corpo artificial, como se fosse um avatar. Entra no corpo artificial que ele fez do Lincoln, certo? Então, o que é que acontece? Então, ele se apresenta em frente ao corpo verdadeiro desse político que gosta do Lincoln, que o aprecia, que o admira, etc. E aí, deixa eu ver. Então ele dá das coordenadas, o que ele deve fazer, o que esse político deve fazer. Deve fazer isso, deve fazer uma lei, por exemplo, para ferrar a população, ou deve fingir que pode ser, vai aumentar o preço disso. São os exemplos. Então ele dá as coordenadas para esse político e diz ainda: eu confio em você. Eu sei que você não vai me decepcionar. Bom, esse ser desdobrado, o político, escuta aquilo tudo, é levado pelo espectro de volta para seu quarto, lá onde está dormindo. No dia seguinte ele acorda, não lembra de nada, mas vai fazer tudo que o dragão número 1 pediu, aconselhou. Porque fica na mente, fica no espírito, fica na mente, né? Aí vai fazer. E aí esse político vai pensar que ele é que está tendo a ideia. Ele mesmo vai dizer: eu vou fazer isso assim, assim, eu vou fazer isso assado, tá. Mas não, ele está falando, ele está achando que é ele que está tendo essas maravilhosas ideias. Mas não. Ou terríveis ideias, né? Depende. Depende. Mas o draconiano só faz com políticos? Isso não. Ele fazia também com artistas. Esses artistas como a Madonna, Michael Jackson, Elvis Presley, que mais? Deixa eu ver se eu me lembro. Como eu não acompanho mais, eu também não sei o nome dos outros aí. Aqui também, aqui tem artistas que são artistas que cantam, fazem gestos pornográficos, né? Cantam coisas não recomendáveis. Esses roqueiros, esses artistas de rock, vai ver a tradução das letras. E aquele barulho daquelas músicas que é horrível para a nossa energia, as nossas células passam a não girar corretamente, né? Até a água sente isso, né? Então, religiosos fazem isso com pastores, faz o pastor mandar, como eu já vi no vídeo, mandar os fiéis ficar em fila, deitados todos no chão, e ele vai pisando cada um, e com a Bíblia, o Senhor disse isso, aquilo, e vai pisando eles. Tem uma pastora, que agora até já tem pastora, né? Que ela fazia, ou ainda faz, não sei, eles beijarem os pés dela. Coisas por aí, coisas absurdas. Eles fazem porque estão... E também tem aquele sistema que eles pegam o ovoide, fazem fascinação no ovoide, hipnose, aí desdobra o corpo, vai lá para o laboratório dele e aí coloca na mente, fica aquele ovoidezinho lá dizendo o que é que ele tem que fazer. Ela faz isso, faz assim, isso, você tem razão, briga com ela, bate nela, mata ela, é assim. Okay? Também tem essa
dessa maneira. Gente, agora uma curiosidade. No abismo, não, no abismo tem vários atalhos, tempo, espaço-tempo, para ir para outro planeta, lá mesmo. Que chama o buraco de minhoca, né? Mas os draconianos não conseguiram entrar por eles para sair da Terra, né? Foi também bloqueado. Eles também podem usar uma intrusão psíquica, que é um aparelho, que esse aparelho, ele irradia, né? Transmite para a pessoa o que ela deve fazer. Os draconianos usam muito isso. E usam entre eles também. Agora, os chefes de legião, há muitos chefes ainda de legião que precisam ser resgatados, mas vai aos poucos. Né? Que são os chefes, são magos negros, não são draconianos, são magos negros, que aprenderam com os draconianos e que chefiam vários grupos. Né? Vários chefes e vários grupos. E o dragão, a intenção do dragão é ter o poder, tudo na Terra, mas não é só a Terra. Ele não quer ficar com o poder só na Terra. Ele queria ficar com a galáxia toda. A galáxia toda, ele teria o poder em todos os planetas. E futuramente ele ia querer ter poder na outra galáxia, porque eles são assim. Eles nunca estão contentes com o que tem. É aquele ditado que diz, a gente dá a mão, eles já querem o resto, né? Quer o pé, quer tudo, né? Havia um ditado assim. Bom, senhores, para os draconianos, ficar preso na Terra foi um atraso para eles, porque eles poderiam ter mais... Ficaram muito limitados, entende, aqui. Podiam saber outras coisas para evoluir mais, ainda mais sempre por mal, né? Os seres de luz também têm poderes, mas só que os seres de luz fazem pro bem. Eles não matam, não fazem pro bem, né? Eles não são os primeiros seres, outros seres haviam, e tem os arcontes que são antes deles também, que estão aqui na Terra, com as suas consciências, mas havia outros seres antes deles. A base que ele criou é matéria astral, ou seja, o que é matéria astral? É antimatéria. Os draconianos também têm um aparelho que identifica pensamento de nível superior. Assim descobrem se há seres da luz ali perto, né? Para se prevenir, né? Ou para ver se os pegam, né? Pronto, eu acho que já disse tudo. Então, senhores, vamos esquecer aquelas primeiras informações sobre os draconianos, sobre principalmente a aparência, porque eu estou assim, besta, né? Como é que pode? Os que são lindíssimos. Ele frisou muito, muito. São belos e belos, é uma coisa impressionante, eles falaram. Que coisa, são tão belos. Então, aquela historinha dizer, as pessoas evoluídas é bela, eu não sei o que, do bem. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Se bem que os do mal têm uma aparência horrorosa, né? Mas esses não, os draconianos. É porque eles usam as duas coisas, né? Eles ajudam também ao progresso, à evolução, então tem uma parte boa.
E depois o poder que eles têm, eles se mantêm nesse visual, né? Eles criam o seu próprio visual, viu? Eles gostam, né, de ter olhos claros, gostam de ter um corpo belo, não são barrigudos, não são muito peitudos, não são corcundas, não tem corcunda, não tem perna arqueada, é tudo 100%. Ai, gente, então fica aí, tá? Fica aí para vocês. Mas o bom disso tudo é que eles já não estão aqui, não nos... Mas o pior é os magos negros e os chefes deles e os reptilianos, né? Ainda estão aí. E a gente tem que ter paciência para aguardar a retirada deles, né? Porque aqui só vai poder ser uma dimensão de luz, a Terra só de luz, quando retirarem todos, né? Porque se ficar um ou dois, ali começa novamente, né? Porque a energia maligna, ela é muito poderosa. Tanto ela é poderosa, quando você olha uma pessoa tá brigando no trânsito, ou brigando dentro de casa, ou brigando na rua, né? Batendo, tá. Eu agora tô fazendo assim devagar, porque eu vi um vídeo que eu fiz os gestos muito rápidos e ficou muito feio, muito esquisito. Então, você vai para desapartar, não consegue. Porque aquela energia é maligna, ela é muito poderosa, a energia do ódio, da raiva e da inveja também, da cobiça, todas elas são poderosas. Tanto que a inveja faz mal ao outro, a pessoa que inveja a outra, ela é capaz de fazer com que a vida daquela pessoa ande toda para trás, financeiramente, no amor, em tudo, no emprego e tudo, por causa da inveja. Bem, senhores, então, por agora é só. Vou aguardar mais notícias. Mais, não é mais, não é mais. Outras notícias. E eu transmitirei para vocês. Tchau, tchau.